A recém-divulgada pesquisa Datafolha revela, antes de tudo, um amadurecimento e um despertar do povo brasileiro. Além de que, essa pesquisa é só boas notícias para Lula, para Dilma e para o PT. Incrivelmente, a pesquisa Datafolha divulgada no último sábado, ela comprova algumas observações que foram feitas aqui no canal do Blog da Cidadania, no que diz respeito ao fortalecimento do Lula, mas mais do que isso, fortalecimento do PT, da ex-presidente Dilma Rousseff e da esquerda. Primeiro vamos falar das boas notícias. A primeira boa notícia é Bolsonaro ter estancado na corrida eleitoral. Talvez por conta de que, como foi dito neste espaço outras vezes, o Bolsonaro é um candidato restrito à quantidade de idiotas fundamentais que há no Brasil. Então a gente já sabe, inclusive o Bolsonaro nos fez o favor de explicitar a quantidade de cretinos, idiotas fundamentais, pessoas descerebradas, burras e de mau caráter que há no Brasil. Seja como for, esses 16, 17% que ele obtém no primeiro turno nessa sondagem são iguais aos que ele obteve na sondagem anterior, em outubro, em 2 de outubro, no mesmo Datafolha, e ele, no segundo turno, ele fica empacado em relação ao Lula. Com os outros candidatos, na verdade, o Bolsonaro se fortalece dentro da margem de erro ali, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas na verdade são candidatos que estão afundando. Os tucanos, a Marina pela indecisão dela, inclusive por ter se unido a Aécio Neves, a Marina está pagando o preço de ter apoiado a Aécio Neves no segundo turno da eleição de 2014, e também de ficar em cima do muro, né? A Marina é uma pessoa que não se compromete com a esquerda, que tem batido palmas para Lava Jato, cortejando a direita, sendo que a Marina não é uma candidata que a direita vai encampar, porque o partido dela, a Rede, tem muito esquerdista. Então não adianta a Marina flertar com a direita, não é? Porque a direita pode usá-la para derrubar o PT, para derrubar a esquerda, mas não vai votar nela. E o Alckmin, lógico, ele está pagando o preço de fazer parte do odiado governo de Michel Temer. Então o PSDB, mesmo o Alckmin fazendo essa encenação, que vai sair do governo, mas não vai brigar com o governo, isso é tudo conversa, é tudo oportunismo. Não é? Eles estão, inclusive, dizendo que vão fazer um divórcio amigável, mas é um divórcio com a finalidade de enganar o eleitor. A segunda excelente notícia é que o povo, como também foi muitas vezes previsto no Blog da Cidadania, acordando, já percebeu o quanto o governo Temer é pior do que o governo Dilma. O povo está percebendo que fez uma burrada ao condescender, no mínimo, e no máximo ao apoiar em boa parte a derrubada da Dilma Rousseff. Então a grande notícia que traz o Datafolha, vejam bem, o antipetista da Datafolha, que pertence à antipetista Folha de São Paulo. Datafolha mostra que nada mais, nada menos do que 62% dos brasileiros acham que o governo Dilma era melhor que o governo Temer. Esse é um dado importantíssimo, porque ele traduz para todos nós que o povo brasileiro percebeu que foi enganado, percebeu que fez besteira e percebeu quem é que o defende e quem é que o prejudica contra a voracidade do capital. Outro dado fantástico para Lula, para Dilma, para o PT, para o Brasil, para a sociedade e para a esquerda, e para a verdade também, é o fato de que pelo menos 50% do eleitorado, neste momento, diz que poderá votar ou vai votar em quem Lula indicar se ele não puder concorrer. Esse dado é estonteante
e mostra um eleitorado que está entendendo muito bem o jogo. Veja bem, o eleitorado brasileiro está entendendo muito bem o jogo. Já percebeu que querem impedir, condenar o Lula para impedi-lo de voltar ao poder e melhorar a vida dos brasileiros como ele melhorou quando ele governou. Já perceberam os brasileiros que é um jogo de cartas marcadas. Já perceberam que o Lula está sendo acusado só para tirá-lo da corrida eleitoral, para que eles possam vender o Brasil a preço de banana, e com isso o eleitorado está mandando um recado para a Lava Jato. Esse dado que estou comentando agora é um recado do eleitorado para o senhor Sérgio Moro, para a senhora mídia, para o senhor Poder Judiciário, para o senhor TRF4. O recado do povo brasileiro que o Datafolha está dando é o seguinte: nós queremos votar no Lula. Se você não deixar, se vocês não deixarem a gente votar no Lula, nós vamos votar em quem o Lula indicar. E ponto final. São 29% que o Datafolha mostra que querem votar, que podem votar em quem o Lula indicar, e mais 21% que diz que pode votar em quem o Lula indicar. Evidentemente, o Lula vai ter que indicar uma candidatura palatável, mas você veja bem, neste momento, com a campanha eleitoral fria, você já tem essa quantidade de gente disposta a votar em quem o Lula indicar, apesar da artilharia contra ele. Agora você imagina quando chegar na véspera da eleição e eles condenarem o Lula. A condenação dele é favas contadas, ele vai ser absolvido no Supremo, ou no STJ ou no Supremo, mas eles vão condená-lo na segunda instância, no segundo dos 4 julgamentos que ele vai ter direito, e para tirá-lo da eleição. Mas o povo, nesse momento, vai ficar muito bravo. Você guarde as palavras que eu estou dizendo aqui. O povo brasileiro vai ficar muito bravo quando for impedido de votar no Lula, e vai votar com muito mais força do que está aparecendo nessa pesquisa em quem ele indicar. O terceiro ponto é a disparada do Lula nas pesquisas, né? Ele realmente se fortaleceu muito. O único que não cai em eventual segundo turno em relação a ele é o Bolsonaro, que fica estagnado com 33%, e os outros candidatos todos, Alckmin, Marina, todos eles caem enquanto o Lula sobe. Então o Lula chega a passar dos 50% mais um, ele dispara na pesquisa Datafolha no segundo turno. No primeiro turno não é possível fazer comparações, porque eles fazem uma salada de nomes no primeiro turno, colocam gente que não vai concorrer, como Sérgio Moro, como Dória, como Joaquim Barbosa. Isso aí é tudo para tumultuar, né? E para impedir que o Lula apareça como vencedor do primeiro turno. E nem isso está adiantando. Essa salada de nomes que eles colocam lá é só para realmente jogar areia no olho do público. Mas então, também no primeiro turno, o Lula continua forte, os outros continuam caindo, e esse é mais um dado importante, mais uma boa notícia para a esquerda, para o Brasil, para o PT, para todos nós. Outro dado muito importante que a pesquisa Datafolha detecta é o seguinte: essa conversa mole, essa conversa fiada de que a economia está se recuperando, de que o emprego está se recuperando, não cola. Pelo menos 60% dos brasileiros não aceitam essa teoria de que as coisas estão melhorando, e esse percentual cresceu muito, era de 56% e agora é de 60%. Cada vez mais as pessoas estão se ressentindo do empobrecimento que as medidas do Temer estão causando. Não tem como, essa reforma trabalhista está precarizando o emprego. As empresas estão mandando as pessoas embora pelo regime antigo, com carteira assinada, para contratar como temporário. O emprego está se precarizando, o salário está caindo, as pessoas vão ganhar menos. O Brasil está empobrecendo graças, infelizmente, a essas medidas pró-ricos, pró-empresários que o Temer começou a adotar.
Então, o Datafolha, outra boa notícia que eu estou relatando, a quarta boa notícia, é que essa conversa fiada de que a economia está melhorando e que o emprego está melhorando não cola. E não vai colar simplesmente porque não tem como as pessoas melhorarem, as pessoas vão piorar de vida, porque nos próximos meses, daqui até a eleição, que está muito perto, o que vai acontecer? As empresas vão usar esse instrumento que o Temer deu, esse instrumento de concentração de renda, que é a reforma trabalhista. O teto dos gastos do governo também vai manter a economia fria, não vai permitir nenhuma melhora. E, como eu disse 1000 vezes no blog da Cidadania, o povo se acostumou a melhorar de vida todo ano com o PT. Na verdade, a gente vê por essa pesquisa, refletindo um pouco mais, como o Estado brasileiro passou a se lixar para a vontade do povo depois do golpe que derrubou a presidente Dilma Rousseff. No lugar de Dilma, colocaram um governo ilegítimo, sem o amparo das urnas, e que, por isso, como bem disse o Temer, eu posso fazer o que eu quiser porque eu não tenho popularidade. Porque, na verdade, como ele não foi eleito, ele acha... E, na verdade, é meio assim, ele foi colocado à força lá, então ele não deve satisfação para o povo. Então, o povo não quer reforma trabalhista, ele faz reforma trabalhista. O povo não quer reforma da Previdência, ele faz uma campanha publicitária na TV que tenta convencer o cidadão que aquilo é bom para ele. Uma campanha cheia de mentiras, uma tentativa de iludir o povo. A mídia dizendo que vai ser bom para o povo o teto de gastos, que vai ser bom para o povo tirar direitos trabalhistas. Esse episódio que a gente está passando na história brasileira, esse capítulo da história brasileira, mostra que o Estado brasileiro não quer saber da vontade do povo, porque não é um Estado que é dirigido pela vontade popular. A gente vê, por exemplo, que o povo não quer as reformas e o governo insiste, o povo quer votar no Lula e o judiciário inventa julgamentos falsos, julgamentos fake, para impedir que se vote no Lula. Então, na verdade, hoje o Estado brasileiro ele ignora a vontade popular porque ele não é dirigido com legitimidade, de acordo com a Constituição, por pessoas sagradas pela vontade do povo nas urnas. Eu concluo o vídeo, então, minhas amigas, meus amigos, pedindo a você que se inscreva no nosso canal, que curta o nosso vídeo e que tenha um bom final de domingo e uma grande semana pela frente. Um grande abraço e muito obrigado.